boa tarde, está começando mais um Boletim Legislativo, com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nas últimas sessões do ano, os vereadores votaram as novas composições das comissões. No ano que vem, a mesa diretora da Câmara também terá uma nova formação. Confira os detalhes na reportagem. A Câmara de São José dos Campos vai iniciar o próximo ano com um novo presidente e uma nova mesa diretora. Para o biênio 2023-2024, foi eleito como novo presidente o vereador Roberto Deleven, que terá os vereadores Milton Vieira Filho como primeiro vice-presidente, Marcelo Garcia como segundo vice-presidente, Zé Luiz como primeiro secretário e Tomás Henrique como segundo secretário. Entre as atribuições do presidente estão representar a Câmara, conduzir as sessões plenárias e desempatar votações. Ele pode ainda assumir a administração do município em casos de licença ou impedimento do prefeito e do vice. Já a mesa diretora tem a responsabilidade de auxiliar o presidente na condução dos trabalhos em plenário, propor a abertura de sindicâncias e projetos legislativos sobre organização interna ou orçamento da Câmara, além de autorizar as despesas do Legislativo. As comissões permanentes também tiveram alterações para os próximos 2 anos. A Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos terá como presidente o vereador Robertinho da Padaria, relator Zé Luiz e membro Walter Hayashi. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento ficou com o vereador Roberto Chagas como presidente, Juvenil Silvério como relator e Rafael Pascucci como membro. A Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes ficará com Lino Bispo como presidente, Marcão da Academia como relator e Fernando Petit como membro. A Comissão de Saúde terá Milton Vieira Filho como presidente, Zé Luiz como relator e a vereadora Dulce Rita como membro. A Comissão de Meio Ambiente será formada com Marcelo Garcia como presidente, Dr. José Cláudio como relator e Júnior da Farmácia como membro. Na Comissão de Educação e Promoção Social, o presidente será Fabião Zagueiro, relator Juliana Fraga e membro Tomás Henrique. A Comissão de Cultura e Esportes terá o vereador Renato Santiago como presidente, Rogério da Acazem como relator e Amélia Naomi como membro. A Comissão de Ética será formada com Robertinho da Padaria como presidente, Rafael Pascucci como membro e Roberto Chagas, Renato Santiago e Juliana Fraga como relatores. As principais funções das comissões permanentes são analisar projetos de lei, propor pareceres, além de estarem envolvidas na realização de audiências públicas. Os vereadores que compõem as comissões têm um mandato de 2 anos e cada membro da comissão ainda conta com um suplente. E vamos mudar um pouquinho de assunto para falar de emprego. Se você está à procura de uma oportunidade, fique ligado nas vagas disponíveis no PAT de São José dos Campos, agora na agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, atendente de cafeteria, auxiliar de escritório, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padaria, auxiliar de serviços gerais, caixa, cozinheira, cumim, empregada doméstica, gerente de turno de restaurante, mecânico de manutenção de máquinas, operador de caixa em cafeteria, operador de telemarketing, padeiro, porteiro de edifícios, repositor, servente de limpeza, supervisor de rede e técnico de segurança do trabalho. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de atendente de lojas e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Aqui em São José, nós temos muitos prédios e monumentos que contam a história da nossa cidade. Justamente pela importância dessas construções, eles são considerados patrimônios históricos. Preservar esses locais é um trabalho muito importante para proteger e valorizar a nossa cultura.
Ao final do ano de 2022, o programa Resgatando a História do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal deve chegar a cerca de 500 milhões de reais destinados à recuperação do patrimônio histórico e cultural nacional. Uma iniciativa que tem como objetivo resgatar e preservar a história brasileira, fomentando a cultura, o turismo e a educação. E a historiadora Maria Helena da Silva explica que resguardar a história de um povo está diretamente ligada à preservação de sua identidade. Existem diversos tipos de patrimônio, né? Tem o patrimônio material, patrimônio imaterial, tem o patrimônio edificado e tem, como você mencionou, os patrimônios culturais, então receitas, histórias, diversas coisas que são constituintes do patrimônio material. No caso do patrimônio material, então edifícios, prédios, é muito importante essa preservação, é muito importante o investimento na conservação, no restauro e na requalificação desses patrimônios, porque eles fazem parte da história da cidade e eles coletam memórias e é necessário essa preservação porque elas fazem parte não só de uma memória pessoal, mas da memória coletiva da cidade. Aqui em São José dos Campos, lugares como o Sanatório Vicentina Aranha e a antiga Câmara Municipal contam a história da cidade e do povo joseense, construções que se tornaram patrimônios do município. Para o vereador Rafael Pascucci, a preservação desses locais e da história é essencial para o futuro das novas gerações. Sim, nós temos diversos prédios públicos espalhados pela cidade que contam um pouco da nossa história. A gente tem ali a Câmara Municipal, na nossa região central, temos o Mercadão, lá em São Francisco Xavier também tem um casarão que é mantido pela prefeitura e cada um conta um pedacinho da história do lugar, de como nós chegamos à sociedade que somos hoje. Então, preservar nossa cultura, o nosso patrimônio, nossa memória é muito importante para que as nossas gerações conheçam a nossa história, valorizem e deem continuidade a essa história dessa bela cidade que é São José dos Campos. O vereador Walter Hayashi também reitera o papel da Câmara na preservação do patrimônio municipal, trabalhando na criação de leis e de políticas públicas para a proteção e fomento da história. Eu tenho inclusive um projeto, aliás, projeto não, é uma lei sobre esse assunto, que é o projeto Memórias. Então, esse Memórias, né, foi idealizado quando eu fui presidente, em 2003, 2004, onde fizemos uma parceria com a Fundação Cultural e a Univap, e Câmara, naturalmente. E hoje já estamos no 7º livro, né, que são as Memórias de São José dos Campos. Então, você relembra lá a época sanatorial, né, vários depoimentos, vários documentos que estão aqui na nossa casa, na Câmara, inclusive para pesquisadores, quem faz curso de histórias, por exemplo, né? E um ponto muito importante, além de preservar os patrimônios históricos, é essencial que a população se aproprie dos espaços e tenha acesso aos conhecimentos, pois além do significado histórico, essas riquezas culturais também devem ser importantes e úteis nos dias de hoje. É necessário também que as pessoas se apropriem desse espaço, então que a prefeitura, por exemplo, com diversas políticas públicas que ela possa aplicar nessa requalificação desses ambientes históricos, que as pessoas se apropriem, tornando esses ambientes também importantes atualmente, não só importantes no contexto histórico da cidade, mas também no contexto moderno. É necessário que esses lugares, esses complexos, eles estejam integrados na vida atual da cidade, para que as pessoas também se vejam representadas nesses locais, que elas possam circular nesses locais. Então, não fazer apenas a preservação pela preservação, mas ter também um fim prático, né, para que as pessoas possam reconhecer a importância desse investimento para a cidade. E os parlamentares da Câmara Municipal reforçam a ideia. Os patrimônios históricos devem ser acessíveis à população e também devem estar a serviço da comunidade. O poder público deve se responsabilizar pela captação de recursos para que a história seja preservada e para que os espaços se tornem grandes centros para fomento da educação, da arte e da cultura. E aí a importância que eu vejo que tem que se dar a esse segmento é exatamente indo atrás de recursos, né? Indo atrás de recursos, por exemplo, a Lei Rouanet, né, é um bom gancho para você angariar recursos, né? E até nós temos algumas reformas que foram executadas no Vicentina Aranha, né, no próprio prédio da Câmara Antiga, né, e também lá na
Tecelagem Paraíba, através de emendas de deputados. Então, vamos focar nisso para que a gente não possa perder essa história bonita que tem sobre esses prédios antigos. Então a gente tem que manter esses patrimônios também, né? Isso demanda tempo, custo, dinheiro, material humano, mas a valorização da nossa história, né? Preservar nossa história, preservar nossa identidade também. Então é importantíssimo o poder público manter isso e manter aberto à população, né? O prédio não pode ser uma história que fique lá para trás, contada e se deteriorando, e sim algo vivo a serviço da comunidade. E essa chuva, hein, gente? Será que vai embora ou não? Vamos dar uma olhada na nossa previsão do tempo. A tarde desta quarta-feira se mantém com sol entre nuvens e pode ter pancadas de chuva a qualquer momento. A máxima é de 23 graus e a mínima de 17. Na quinta-feira, o dia também será de céu nublado e com grandes possibilidades de chuva. A máxima será de 25 graus, com mínima de 16. E o Boletim Legislativo de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Câmara. Muito obrigada pela sua audiência. A Câmara de São José dos Campos vai iniciar o próximo ano com um novo presidente e uma nova mesa diretora. Para o biênio 2023-2024, foi eleito como novo presidente o vereador Roberto Deleven, que terá os vereadores Milton Vieira Filho como primeiro vice-presidente, Marcelo Garcia como segundo vice-presidente, Zé Luiz como primeiro secretário e Tomás Henrique como segundo secretário. Entre as atribuições do presidente estão representar a Câmara, conduzir as sessões plenárias e desempatar votações. Ele pode ainda assumir a administração do município em casos de licença ou impedimento do prefeito e do vice. Já a mesa diretora tem a responsabilidade de auxiliar o presidente na condução dos trabalhos em plenário, propor a abertura de sindicâncias e projetos legislativos sobre organização interna ou orçamento da Câmara, além de autorizar as despesas do Legislativo. As comissões permanentes também tiveram alterações para os próximos 2 anos. A Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos terá como presidente o vereador Robertinho da Padaria, relator Zé Luiz e membro Walter Hayashi. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento ficou com o vereador Roberto Chagas como presidente, Juvenil Silvério como relator e Rafael Pascucci como membro. A Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes ficará com Lino Bispo como presidente, Marcão da Academia como relator e Fernando Petiti como membro. A Comissão de Saúde terá Milton Vieira Filho como presidente, Zé Luiz como relator e a vereadora Dulce Rita como membro. A Comissão de Meio Ambiente será formada com Marcelo Garcia como presidente, Dr. José Cláudio como relator e Júnior da Farmácia como membro. Na Comissão de Educação e Promoção Social, o presidente será Fabião Zagueiro, relator Juliana Fraga e membro Tomás Henrique. A Comissão de Cultura e Esportes terá o vereador Renato Santiago como presidente, Rogério da Acazem como relator e Amélia Naomi como membro. A Comissão de Ética será formada com Robertinho da Padaria como presidente,
Rafael Pascucci como membro e Roberto Chagas, Renato Santiago e Juliana Fraga como relatores. As principais funções das comissões permanentes são analisar projetos de lei, propor pareceres, além de estarem envolvidas na realização de audiências públicas. Os vereadores que compõem as comissões têm um mandato de 2 anos e cada membro da comissão ainda conta com um suplente. Ao final do ano de 2022, o programa Resgatando a História do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal deve chegar a cerca de 500 milhões de reais destinados à recuperação do patrimônio histórico e cultural nacional. Uma iniciativa que tem como objetivo resgatar e preservar a história brasileira, fomentando a cultura, o turismo e a educação. E a historiadora Maria Helena da Silva explica que resguardar a história de um povo está diretamente ligada à preservação de sua identidade. Existem diversos tipos de patrimônio, né? Tem patrimônio material, patrimônio imaterial, tem o patrimônio edificado e tem, como você mencionou, os patrimônios culturais. Então, receitas, histórias, diversas coisas que são constituintes do patrimônio material. No caso do patrimônio material, então, edifícios, prédios, é muito importante essa preservação, é muito importante o investimento na conservação, no restauro e na requalificação desses patrimônios, porque eles fazem parte da história da cidade e eles coletam memórias e é necessário essa preservação porque elas fazem parte não só de uma memória pessoal, mas da memória coletiva da cidade. Aqui em São José dos Campos, lugares como o Sanatório Vicentina Aranha e a antiga Câmara Municipal contam a história da cidade e do povo joseense, construções que se tornaram patrimônios do município. Para o vereador Rafael Pascucci, a preservação desses locais e da história é essencial para o futuro das novas gerações. Sim, nós temos diversos prédios públicos espalhados pela cidade que contam um pouco da nossa história. A gente tem ali a Câmara Municipal, na nossa região central, temos o Mercadão, lá em São Francisco Xavier também tem um casarão que é mantido pela prefeitura e cada um conta um pedacinho da história do lugar, de como nós chegamos à sociedade que somos hoje. Então, preservar nossa cultura, o nosso patrimônio, nossa memória é muito importante para que as nossas gerações conheçam a nossa história, valorizem e deem continuidade a essa história dessa bela cidade que é São José dos Campos. O vereador Walter Hayashi também reitera o papel da Câmara na preservação do patrimônio municipal, trabalhando na criação de leis e de políticas públicas para a proteção e fomento da história. Eu tenho inclusive um projeto, aliás, projeto não, é uma lei sobre esse assunto, que é o projeto Memórias. Então, esse Memórias, né, foi idealizado quando eu fui presidente em 2003, 2004, onde fizemos uma parceria com a Fundação Cultural e a Univap, e Câmara, naturalmente. E hoje já estamos no 7º livro, né, que são as Memórias de São José dos Campos. Então, você relembra lá a época sanatorial, né, vários depoimentos, vários documentos que estão aqui na nossa casa, na Câmara, inclusive para pesquisadores, quem faz curso de histórias, por exemplo, né? E um ponto muito importante, além de preservar os patrimônios históricos, é essencial que a população se aproprie dos espaços e tenha acesso aos conhecimentos, pois além do significado histórico, essas riquezas culturais também devem ser importantes e úteis nos dias de hoje. É necessário também que as pessoas se apropriem desse espaço, então que a prefeitura, por exemplo, com diversas
políticas públicas que ela possa aplicar nessa requalificação desses ambientes históricos, que as pessoas se apropriem, tornando esses ambientes também importantes atualmente, não só importantes no contexto histórico da cidade, mas também no contexto moderno. É necessário que esses lugares, esses complexos, eles estejam integrados na vida atual da cidade, para que as pessoas também se vejam representadas nesses locais, que elas possam circular nesses locais. Então, não fazer apenas a preservação pela preservação, mas ter também um fim prático, né, para que as pessoas possam reconhecer a importância desse investimento para a cidade. E os parlamentares da Câmara Municipal reforçam a ideia. Os patrimônios históricos devem ser acessíveis à população e também devem estar a serviço da comunidade. O poder público deve se responsabilizar pela captação de recursos para que a história seja preservada e para que os espaços se tornem grandes centros para fomento da educação, da arte e da cultura. E aí a importância que eu vejo que tem que se dar a esse segmento é exatamente indo atrás de recursos, né? Indo atrás de recursos, por exemplo, a Lei Rouanet, né, é um bom gancho para você angariar recursos, né? E até nós temos algumas reformas que foram executadas no Vicentino Aranha, né, no próprio prédio da Câmara Antiga, né, e também lá na Tecelagem Paraíba, através de emendas de deputados. Então, vamos focar nisso, para que a gente não possa perder essa história bonita que tem sobre esses prédios antigos. Então a gente tem que manter esses patrimônios também, né? Isso demanda tempo, custo, dinheiro, material humano, mas a valorização da nossa história, né? Preservar nossa história, preservar nossa identidade também. Então é importantíssimo o poder público manter isso e manter aberto à população, né? O prédio não pode ser uma história que fique lá para trás, contada e se deteriorando, e sim algo vivo a serviço da comunidade.